Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula do grupo de estudo do DataSci BA, onde o tema dessa videoaula é começar a abordar um pouco sobre os bancos de dados biológicos. Vamos nessa? Bom, como de praxe, aí estão meus contatos, caso vocês queiram tirar dúvida ou sugerir alguma alteração, enfim, tá? Bem, vamos então recapitular um pouco da videoaula anterior. Na aula da semana passada, nós discutimos alguns conceitos básicos de biologia necessários para conseguir se entender minimamente sobre dados biológicos, principalmente da área de genética, e poder analisá-los e etc. A partir dessa videoaula, nós vamos começar a abordar um pouco sobre os bancos de dados biológicos, ou seja, bancos de dados que armazenam esse tipo de dado. Esse tipo de banco de dados ele surgiu em 1965 com o Atlas of Protein Sequence and Structure, da Margaret Dehoff. Esse foi o primeiro banco de dados seguindo essa linha biológica, onde ele tinha basicamente o modelo matemático das relações entre esses dados. A partir daí, a partir desse trabalho, começou-se a surgir e evoluir esse modelo a ponto de ocorrer a criação de diversos outros bancos, como por exemplo o PDB em 1970 e o NCBI em 1982, que hoje é um dos maiores bancos de dados do mundo, pois contém diversos bancos dentro dele e subbancos, etc. A gente vai discutir um pouco mais sobre ele mais tarde. Bom, só para vocês terem noção do quanto esse tipo de dado começou do quanto o crescimento desse tipo de dado está ocorrendo e tem ocorrido nos últimos anos. Bom, em 1999 a gente tinha no Gold, por exemplo, ou no GenBank, desculpa, por exemplo, menos de 500 genomas completos, menos de 500 sequências. Hoje, nesse banco, nós passamos do limite de 2.000 genomas armazenados nele. Ou seja, é muito dado. Observem que essa curva é quase exponencial nos últimos anos, devido ao surgimento e o desenvolvimento do NGS, que é o Next Sequence Generation, ou Next Generator Sequence. Então, a gente pode perceber um aumento imenso, um aumento quase exponencial, como eu disse anteriormente, em menos de 20 anos. Esse cenário mudou muito a forma de armazenar esses dados e como eles estão dispostos no mundo digital. Analisando um outro banco de dados, que é o banco de dados chamado Gold, que ele armazena sequências de genoma apenas, não sequências incompletas, mas sequências genômicas, nós podemos perceber que entre 97 e 2011 ocorreu também um aumento muito grande de sequências completas e incompletas desse banco, ou seja, além de nós estarmos produzindo mais sequências,
existem projetos também incompletos ainda onde irão produzir mais sequências para essa área, ou seja, mais dados desse tipo, tá? Até então, nesses gráficos, nós só estamos discutindo genômica, tá? Não estamos falando de transcriptoma, não estamos falando de proteoma, apenas genoma. Bom, mas ao certo, como definir um banco de dados biológico? O banco de dados biológico, eles são locais computacionais, ou seja, modelos computacionais para armazenamento de dados biológicos. Esses dados biológicos, eles podem ser basicamente sequências de DNA, sequências de proteína, anotações de espécies, de genomas de espécies e assim por diante. Dados nesse sentido. Podemos caracterizar aí o transcriptoma, dados de expressão e assim por diante. Dados provenientes de aspectos biológicos dos organismos, ok? Essa é a definição do Cheong no Essential of Bioinformatics. É um livro de 2007 que até eu sempre indico porque ele contém a base da bioinformática, o que você precisa saber da bioinformática, basicamente introdução, né? Bem, nós temos de uma forma bem simples três tipos de bancos de dados biológicos: os bancos de dados primários, os bancos de dados secundários e os bancos de dados especializados. Por que é importante saber um pouco sobre cada um desses tipos? Porque você precisa desse conhecimento quando você vai fazer uma extração de dados ou uma busca nesses bancos de dados. Isso facilita muito quando você vai escolher qual banco de dados você vai buscar um determinado dado para o seu projeto ou para a sua análise. Bom, os bancos de dados primários. Os bancos de dados primários, eles basicamente armazenam informações biológicas originais. Por exemplo, as sequências, a sequência apenas, ou uma sequência de genoma, uma sequência parcial desse genoma, uma sequência nucleotídica, um transcriptoma, um dado de expressão, enfim, são dados literalmente originais. Os dados, você não tem nenhum, são dados, não são informações, vamos dizer assim. Desses dados você pode utilizar eles em diversas análises, daí extrair informações e fazer análises relevantes nesse sentido. Lembrando um pouco da definição de dados e informações, que já é bem batida na área de banco de dados. Bom, então basicamente esse tipo de banco, eles armazenam, eles utilizam para armazenamento desses dados sequências do tipo FASTA, ou arquivos de texto do tipo FASTA, onde a gente vai ver a formatação deles um pouco mais para frente. Os bancos de dados secundários, por sua vez, ou bancos de dados especializados, eles armazenam resultados de análise a partir de dados primários, secundários. Eles armazenam resultados a partir da análise de dados primários. E eles sim já utilizam SGBDs, já utilizam estruturas computacionais mais complexas do que um simples arquivo de texto. Vale a pena ressaltar que o Cheong também define um outro tipo de banco de dados chamado de banco de dados especializado, onde ele é uma mescla entre os primários e os secundários, mas por sua vez ele é especializado em um determinado organismo, ele é especializado em uma determinada doença, ele é especializado em determinado ponto. Então esses seriam os bancos de dados especializados. Como normalmente os bancos de dados secundários armazenam esses dados?
Como eu falei anteriormente, quando eu falei no slide anterior de bancos de dados primários, os bancos de dados primários eles utilizam arquivo de texto. Então você tem um armazenamento em FASTA, um armazenamento em GenBank, e etc. Em GFF. Os secundários eles já utilizam estruturas mais complexas, onde você demanda de relacionamento entre os dados. Nesse caso, você utiliza muito o modelo relacional e o modelo de orientação a objeto. Um outro modelo que está aparecendo recente e está sendo utilizado a título de bancos de dados primários, biológicos primários, é o NoSQL, mas a gente não vai abordar sobre ele nessa aula, tá? Bom, o que seriam os bancos de dados, os modelos relacionais? Um modelo relacional, o banco de dados biológico de modelo relacional, ele basicamente é o modelo relacional do banco de dados, das disciplinas lá de banco de dados, que são, de uma forma bem simplória, planilhas que se relacionam, utilizando um conceito de chaves ou de keys, e eles são largamente utilizados no mercado ou na área acadêmica, e tem uma grande vantagem que esse tipo de modelo ele é estável e dependendo da sua abstração, da forma que você cria esse modelo, ele consegue ser flexível. Então ele é estável, mas ele não é rígido, ele é flexível. Então isso daí são grandes pontos chaves na escolha do modelo relacional para esse tipo de banco. Basicamente, um exemplo bem simples de modelo relacional seria esse exemplo aí entre a planilha, eu vou chamar de planilha, mas o termo utilizado é entidade ou tabelas do modelo relacional, onde você tem uma entidade produtos, uma entidade movimentos e uma entidade cliente. Cada entidade dessa, ela tem uma chave identificadora, que é o ID. Então essa chave, ela é uma chave única, ela não se repete ao longo da tabela. É um número, por exemplo, como se fosse um CPF daquele cliente ou um número de nota fiscal de uma venda e etc. Ela não se repete. E a gente tem essa chave conhecida como chave primária no modelo relacional. O cliente da tabela cliente desse exemplo e a tabela produtos, elas só possuem chaves primárias, como vocês podem perceber aqui, marcado pela chavinha do lado. Porém, a tabela movimentos ou a planilha movimentos, ela além de ter o ID que identifica aquele movimento e único, também chamado de a chave primária, ele também precisa da informação de qual produto foi movimentado e qual cliente comprou aquele produto. Então, por isso, a gente tem nessa tabela a chave identificadora do produto e a chave identificadora do cliente. Essas chaves, elas não são chaves pertencentes a essa tabela movimentos, elas são chaves que foram replicadas aqui e mostram a relação entre a chave primária de produto e essa chave da tabela movimento, a chave primária de clientes e essa chave da tabela movimento. Daí então vem o nome de FK ou Foreign Key, que é, traduzindo para o português, a chave estrangeira. Ou seja, ela não é dessa tabela, tá? Mas ela também está presente nessa tabela para construir a relação entre esse movimento, mais ou menos a interpretação que você faz quando consulta esse tipo de tabela, tá? Esse movimento ou essa venda, ela foi realizada para o cliente 1, por exemplo, e foi uma venda do produto 2. Então, aqui você não precisa copiar todas as informações do produto. Você tem um ID identificador e a partir desse ID você consegue recuperar esses dados. Ok?
É um exemplo bem simples, só para ficar claro isso daí. Bom, o modelo de orientação a objeto ele é um pouco mais complexo. Então, por essa complexidade, eu não vou abordar ele de uma forma tão detalhada como o modelo relacional, porque dependeria de uma série de outras coisas que não cabem a essa aula. E até porque esse modelo orientado a objeto, ele é um modelo meio esquecido em alguns pontos e poucos bancos de dados utilizam ele nesse momento, bancos de dados biológicos. A preferência da maioria na maioria dos casos é ou para o modelo relacional ou para arquivos de texto propriamente dito. Então, esse tipo de modelo ele tem um conceito abstrato de objeto, ele tem um conceito um pouco melhorado de chaves e por mais complexo que ele seja, ele é muito mais complexo do que um modelo relacional, porém a abstração dele é mais fácil porque se aproxima da realidade. A gente tem um exemplo aqui bem simples. Basicamente, esse tipo de modelo, a gente tem tipos de objetos. O que seriam esses tipos de objetos? Seriam objetos onde você tem uma tipagem daquilo. Por exemplo, esse modelo aqui, ele é um modelo de estudantes de um determinado curso de um determinado estado dos Estados Unidos. Bom, baseado nisso, a gente tem três tipos de objetos. Então, a gente tem o objeto estado, a gente tem o objeto estudante e a gente tem o objeto curso. O objeto estado, ele tem apenas a descrição do estado, mas ele contém uma lista de estudantes para cada estado. Então, o objeto estado Texas, o objeto do Texas, ele tem toda a lista de estudantes do Texas. Já o objeto estudante, ele tem alguns dados desse estudante, como por exemplo o nome desse estudante, poderia ter aqui o curso e assim por diante. Nesse caso aqui só tem o nome. Esse objeto estudante, ele tem o nome e ele tem o número da matrícula aqui em cima, tá? Então tem o student number e tem o student name. Só que esse estudante ele pode cursar ele pode estar matriculado em diversos cursos. Então, por esse motivo, você tem para cada objeto estudante uma lista de cursos. Vamos supor aqui o John Smith. Esse John Smith, ele está matriculado no curso de bioinformática, que já é um objeto curso, que só tem o curso number e o curso name. E ele, por sua vez, possui todos os estudantes de cada curso. Observe que é um pouco mais complexo, mas ele também é mais simples, porque é mais próximo da realidade. Você imagina um estudante onde ele tenha um registro de estudante, onde nesse registro ele tenha todos os cursos vinculados a esse estudante. E quando você vai ver o registro do curso também tem todos os registros de estudante. Então, ele é mais simples nesse sentido, mas não é tão utilizado devido à performance ou à abstração, enfim. Mas existe. Bom, a gente falou um pouco do modelo relacional, a gente falou um pouco do modelo de OO, ou modelo orientado a objeto, mas eu falei também de arquivos de texto. Existem diversos tipos de arquivos de texto. Os mais conhecidos e mais utilizados é o FASTA, o GenBank, e tem outros também que a gente não vai citar tanto aqui, como o GFF, o BED, o SAM, o BAN e assim por diante. Mas só para vocês entenderem, o FASTA ele é um dos mais simples dessa estrutura toda e ele basicamente é formatado da seguinte forma.
é formatado da seguinte forma, foi meio complicado. É formatado dessa forma. Você tem um símbolo de maior que indica o reader dessa sequência. Então, essa linha aqui é o cabeçalho dessa sequência. Daqui para baixo, você tem puramente a sequência até existir um próximo cabeçalho, um próximo maior que, e assim você interpreta que é uma outra sequência e assim por diante. Bom, dessa forma é que funciona o arquivo FASTA. Simples assim, não tem muito segredo, não tem padronização de reader, de cabeçalho. Por exemplo, o NCBI segue essa padronização, mas você tem diversos outros bancos que seguem de forma diferente. Ele é bem livre e bem flexível, por isso que é muito utilizado para transporte e para armazenamento de sequências. Ele pode armazenar tanto sequências proteicas, como essa aqui, quanto sequências nucleotídicas, como a TCG e assim por diante, tá? Ele não tem problema quanto a isso. Um outro arquivo de texto que é muito utilizado, mas ele é um pouco mais complexo, ele é o GenBank. Esse arquivo vocês podem observar que ele é muito mais completo, ele tem muito mais informações, mais campos do que o FASTA. E ele foi criado pelo banco de dados GenBank, onde você tem um armazenamento de diversas informações sobre aquela sequência, não somente a sequência propriamente dita. Então você tem, por exemplo, IDs de acesso dessa sequência, você tem a versão dessa sequência, normalmente é representada pelo ID ponto a versão, a revisão daquela sequência. Você tem o organismo dessa sequência, ou a fonte dela, referências bibliográficas, onde você tem a referência bibliográfica por nucleotídeo, ou seja, do primeiro nucleotídeo até o 10.459, que é o último, ou seja, essa referência ele utilizou toda a sequência. Você tem esse trabalho aqui publicado no Genome Research de 2004. Então você tem os autores, o título do trabalho, o PubMed ID e assim por diante. Continuando o arquivo, você teria uma outra sequência, por exemplo, essa aqui, o P Agricola Sequence, que é um trabalho que ainda não foi publicado, mas já está cadastrado lá na base. E você tem também um trabalho submetido a um jornal que ainda não foi publicado. Mas todas essas informações auxiliam na hora de analisar a sequência. Bom, esse arquivo também você tem os features, que são informações sobre determinadas regiões da sequência. Ou seja, você tem aqui a descrição da sequência como um todo, você tem a descrição das posições de genes, de CDS, de regiões de repetição, e, enfim. Você tem uma gama muito grande de informações e no final do arquivo você tem a sequência propriamente dita. Mas ele é muito mais complexo de você lidar, então às vezes é mais fácil lidar com o FASTA do que com o GenBank, às vezes não, depende da sua análise ou do seu problema. Bom, então aonde são armazenados esses dados? Eu falei que o NCBI ele era um dos maiores bancos de dados hoje da atualidade, mas eu não expliquei nada sobre ele. A gente vai conversar um pouco sobre ele, como fazer consultas, alguns bancos de dados que integram o NCBI, alguns adicionais, enfim. Bom, o NCBI ele é um banco de dados primário, então ele armazena dados do sequenciamento. Aqui já tem até um erro no slide, sequenciação seria sequenciamento, tá? Dos genomas de determinados organismos. Esse sequenciamento,
ele é disponibilizado publicamente e de uma forma online, onde qualquer pessoa consegue acessar esses dados, tá? Bom, diversas revistas de artigos científicos, elas exigem que você publique, que você deposite os seus dados no NCBI, a fim de criar um padrão de organização. Esse padrão, ele garante ao NCBI e à comunidade científica um padrão de compartilhamento desses dados, ou seja, de publicidade desses dados, caminhando assim para o Open Data ou para o Open Research. Bom, então todas essas bases que compõem o NCBI, elas são disponibilizadas online. Ele tem muitas bases, mas a gente pode citar, por exemplo, o GenBank, onde você armazena sequências de nucleotídeo. Você tem o Genome, onde são armazenados genomas. Você tem o PubMed, onde são armazenados artigos e assim por diante. Existe uma ferramenta do NCBI que ela integra todos esses bancos. Essa ferramenta é o Entries. Ela pode ser acessada por esse link aqui, certo? Mas de uma forma mais fácil, a gente pode colocar esse dado no Google e você já vai ter acesso ao NCBI. Se você buscar lá NCBI, NCBI ou algo assim, ele já vai te dar esse dado. Vou mostrar aqui para vocês. Você coloca aqui NCBI, ele já vai te retornar aqui o primeiro link, certo? Nesse primeiro link, você já vai para a página inicial do NCBI, onde você tem acesso a todos os bancos de dados e a integração com Entries aqui em cima. Como é que funciona essa busca? Essa busca você pode fazer ela tanto pelo banco de dados que você necessita, que você procura, específico para aquele seu dado, tanto para um banco de dados mais específico, ou seja, para você não perder muito tempo com os outros bancos. Por exemplo, eu vou procurar um genoma da Leishmania brasiliensis. Então, se você buscar aqui Leishmania brasiliensis, de uma forma genérica, deixa eu dar um zoom out aqui para ficar mais fácil. De uma forma genérica e clicar no botão Search, ele vai te trazer todos os dados de todos os bancos vinculados à Leishmania brasiliensis. Então você tem a área de bancos de dados de literatura, por exemplo, onde você tem todos os dados que ele tem sobre a Leishmania brasiliensis. Por exemplo, no PubMed você tem 23.234 artigos ou abstracts sobre a Leishmania brasiliensis. Você tem full tests disponibilizados de uma forma free ou pago. Esse daqui depende da forma que você publicou o artigo, da forma que as pessoas publicaram o artigo. Você tem 23.710 artigos completos, também armazenados lá. Você pode observar que ele tem diversos bancos de dados aqui e do lado tem uma descrição simples sobre aquele banco. Por exemplo, você tem o Genome, onde ele tem apenas um genoma da Leishmania brasiliensis. Você tem o Nucleotide, onde você tem o DNA e o RNA, a sequência de DNA e RNA dessa espécie, e você tem 17.907 sequências do
da Brasiliensis. E assim por diante. Você tem o DIO com datasets genômicos funcionais. Você tem o DIO Profile, que nesse caso não tem registro da leishmania. Você tem o Gene, onde tem genes dessa espécie. E assim por diante. Vamos pegar aqui o genome, só para ficar claro. Bom, ao clicar em genome, ele vai carregar os dados disponíveis no banco de dados genome. Esse banco de dados, por sua vez, ele já armazena esses dados sobre o organismo e disponibiliza de uma forma estruturada. Então, por exemplo, você tem aqui uma lineage onde tem a descrição da linha do tempo dessa espécie. Você tem uma descrição simples dessa espécie, tá? Aqui embaixo. Você tem aqui uma descrição do genoma, ou seja, das montagens dessa espécie, onde você pode ver o genoma e o relatório da anotação dessa espécie. Você tem um tamanho médio, a quantidade de proteínas associadas, o percentual de GC, ou seja, de guanina e citosina, algumas publicações vinculadas a essa espécie. E aqui embaixo você tem todas as sequências para cada cromossomo e o ID dessas sequências. Por exemplo, esse aqui é o cromossomo 1. Se você clicar nele aqui, ele já vai abrir para você a sequência, o registro da sequência desse cromossomo 1. Assim que a internet ajudar. Bom, enquanto abre lá, a gente vai descrevendo aqui o resto. Vocês podem observar na tabela ao lado desse registro que ele também é muito informativo. Ele tem o tamanho dessa sequência, o percentual de IgC dela, a quantidade de proteínas, a quantidade de genes, a quantidade de pseudogenes. Aqui você tem acesso ao GenBank dessa sequência do cromossomo 1, tá? Onde você tem toda a descrição dessa sequência. Observe que ela é bem grande, ou esse arquivo é bem grande, porque é uma sequência grande, um cromossomo inteiro. E aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês vão ter a sequência estruturada também no arquivo GenBank, tá? Vamos voltar lá. Ah, Felipe, eu quero ver o FASTA. Aqui você clicando no FASTA, ele vai carregar para você o arquivo FASTA dessa sequência. Então, basicamente, você tem o cromossomo 1 e toda a sequência nucleotídica dele, certo? Se eu quiser baixar esse FASTA, é só vir Send, Complete Report, File, FASTA e criar esse FASTA. No GenBank, a mesma forma. Vocês vão observar quando a gente mudou para FASTA, tem aqui a opção GenBank. Bom, vamos dar uma adiantada aqui. Esses slides estão com a foto um pouquinho desatualizada. Bom, então, como buscar agora artigos sobre esse genoma, por exemplo? Se a gente voltar para
Vou voltar aqui um pouco, lá para a tela inicial. Vocês vão ver que a gente tem cadastrado lá o PubMed. Esse PubMed, ele é onde contém o banco de dados que contém os artigos sobre aquela determinada espécie ou aquele determinado termo que você buscou ali no Entras. Então, basicamente aqui você vai encontrar todos os artigos sobre que tenham um termo ou sobre a Leishmania basiliensis. Ele te sugere aqui algumas buscas relacionadas, ele te sugere aqui uma descrição de quantidade de artigos por ano e assim por diante. Você pode perceber que aqui nesse momento você pode buscar, por exemplo, só por artigos free, ou seja, artigos que você não precisa pagar por eles. Onde você pode buscar aqui no text, você pode aplicar o filtro Free Full Text. Nesse caso aqui, ele só vai me mostrar artigos disponibilizados de forma gratuita. Você consegue baixar esses artigos e ler sem estar numa instituição pública propriamente dita, que tenha um contrato com eles, ou uma instituição privada que tenha o contrato com a revista. Então, dessa forma, você consegue ter acesso gratuitamente aos artigos publicados por diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo sobre, nesse caso aqui que a gente está procurando, a Leishmania basiliensis. Vou esperar carregar aqui. Que é basicamente essa lista aqui de... Temos um problema aqui de internet, provavelmente. Espero que ele carregue agora. Foi. Bom, observe que está marcadinho aqui o Free Full Text, onde você vai ter todos os arquivos gratuitos, tá? Então, você tem aqui por ordem cronológica, por exemplo, esse arquivo aqui foi um artigo de 2017. Onde você pode clicar nele, ele vai abrir o registro do PubMed. Depois você clica aqui no link para ler o artigo lá na revista. Ele vai te levar até a revista. Observe que esse artigo ele já é um Open Access. E você consegue, a partir dele, já ler o artigo como um todo, onde você vê figuras e tudo mais, já aqui disponível, ou baixar esse artigo. Deixa eu só ver aqui onde está o link. Ah, aqui, perfeito, está do lado. Deixa eu só reduzir aqui, dar um zoom out, que a gente consegue ver melhor. Bom, aqui do lado tem o download PDF, onde você consegue baixar ele. Você consegue também baixar a citação desse artigo, o XML, o XML e assim por diante. Ok? Bom, vamos testar uma outra coisa agora. Eu vou testar Big Data. Buscar artigos sobre Big Data. Novamente, a gente vai buscar artigos gratuitos. Artigos que foram disponibilizados gratuitamente. Ele já está marcando aqui, inclusive, aplicando o filtro que eu tinha colocado de disponibilidade. Ou seja, aqui a gente já consegue encontrar diversos artigos sobre com Big Data. Por exemplo, um software onde você gera rich maps
com Big Data, com dados, grande volume de dados genômicos. Segundo eles, aqui de uma forma muito rápida. Vamos dar uma olhada. Então aqui você já tem o artigo completo, se você quiser baixar em PDF, você consegue ver as áreas, por exemplo, tem Data Visualization, que é essa área, a área desse artigo, Computer Software, Web-Based Applications, Gene Expressions e assim por diante. E para ter acesso ao... aqui é a descrição desse artigo, tá? Mas, por exemplo, você já tem o GitHub desse software aqui, você tem a URL desse software, então você já consegue buscar lá, se for o caso. Isso tudo aqui é da descrição do próprio artigo, tá? Então você consegue até usar aqui o artigo e assim o aplicativo e assim por diante. Bom, isso vale para tem diversos bancos aqui. Vocês podem olhar e procurar nas diversas plataformas dele, tá? Então você tem bancos de dados de, por exemplo, nucleotídeo, que já expliquei, de genoma, de livros. Você tem aqui o Books, que são bancos de dados de livros. Você pode buscar em todas as databases ou os bancos de dados e assim por diante. Ele é bem aberto em relação a isso. Bom, um outro banco de dados também muito conhecido é o UniProt. Ele é um banco de dados que ele é um banco de dados de proteína com informações funcionais de anotação dessa proteína, e ele é basicamente um consórcio. Então, ele é um consórcio entre o Instituto de Bioinformática Europeu, o Instituto de Bioinformática Suíço e o Protein Information Research. Para você acessar o UniProt, você acessa muito mais simples do que a URL lá do NCBI, que é www.uniprot.org. Ou podem buscar também no Google, direto UniProt, e ele já vai encontrar. Bom, essa é a telinha inicial do UniProt. Ele é um banco de dados muito mais... eles investem muito mais em interface do que o NCBI. Então você tem um banco de dados muito mais atualizado, vamos dizer assim, muito mais moderno do que o NCBI nesse sentido de interface. E para o que eles atendem? Então você tem um canal do YouTube, por exemplo, onde você consegue ver informações sobre o banco de dados, tutoriais, enfim. Você tem uma série de subbancos dentro do UniProt. Você tem a referência dos dados dele com dados de outros bancos e assim por diante. Uma informação importante é que o UniProt ele é formado por UniProt KB, né, que é o banco de dados de sequência deles. Ele é subdividido em dois bancos. Ele tem o SwissProt e o Tremble. Onde o SwissProt você tem um banco de dados curado manualmente. O que isso quer dizer? Que você tem uma equipe de profissionais especializados naqueles dados de proteína e etc., que fazem essa curagem desses dados a ponto de verificar esses dados, validar esses dados antes de disponibilizar nesse banco. E o Tremble é como o GenBank lá, o NCBI, onde você tem sequências simplesmente submetidas por pesquisadores, mas sem uma curagem manual desses dados. Então eu vou procurar no UniProt KB, eu vou procurar uma proteína qualquer como a HSP70. Que é a Rich Shock Protein. Aqui a gente tem a 90, a 70, que era essa aqui que eu estava procurando. Observe que ele já dá uma série de informações
sobre essas proteínas. Ele já te permite aqui do lado filtrar entre proteínas revisadas e não revisadas. Eu vou sugerir aqui só as revisadas. Nesse caso, você já observa aqui que ele monta a query HSP70 and reviewed yes. Nesse caso, ele só me retornou as revisadas. Você pode observar por esse símbolozinho aqui, que garante que ela foi revisada no Sysprot. Eu vou clicar nessa proteína aqui só para a gente ter como exemplo, vocês verem o quanto esse banco de dados é interessante. Ele diz o gene, o organismo, ele tem uma descrição da função dessa proteína, uma descrição da enzima de regulação dessa proteína. Você tem uma publicação, onde ele já linka aqui para você, e já tem os dados dela, inclusive o link para o PubMed, lá, que é aquele outro banco e etc. Você tem as funções dessa proteína em termos Go, então tem toda essa descrição aqui e da onde veio essa descrição. Você tem processos biológicos, também em termo Go, mesma coisa. Você tem a taxonomia dessa proteína, a localização subcelular, o cellular components, que é uma outra categoria de termo Go. Patologia e assim por diante. Tem uma série de dados sobre essa proteína. Observem que ela é bem anotada. Tem dados de expressão e aqui cada um desses são genes ou são bancos de dados, desculpe, onde o UniProt faz a referência cruzada a fim de gerar mais dados para o usuário. Então você pode ir lá no registro desse banco e saber mais sobre essa proteína. Observe que ela é muito completa. Um outro ponto que é bem interessante, que eu não sei se vai abrir aqui, porque depende do Java, é a parte de estrutura 3D. Vamos tentar aqui, se abrir, se funcionar ok, se não funcionar, vocês tentam em casa depois. Que aí no de vocês deve funcionar. Bom, esse banco de dados aqui, o EBI, ele tem uma série de dados sobre a proteína, sobre a estrutura dessa proteína. Então, basicamente, você tem aqui a estrutura dela. Deixa eu clicar aqui para ver se ele me mostra. Aqui você tem a estrutura dela em 3D e alguns dados estruturais dessa proteína. Certo? Observe que você tem a publicação dessa estrutura e assim por diante. Em alguns outros, como o PDB, eu acho que esse é o PDB, esse é o PDB, mas ele tem uma opção aqui, 3D Visualization. Deixa eu ver se ele abre aqui. Legal. Bom, aqui você pode navegar entre a estrutura 3D dessa proteína e poder analisar ela de uma forma mais didática, vamos dizer assim. Você consegue pegar uma determinada posição da estrutura, ele faz uma correlação entre todos os bancos em relação ao banco de sequências, o banco de anotação, enfim, montando toda a estrutura da proteína para você. É bem legal que você consegue tirar fotos, inclusive screenshots se você quiser. É bem bacana, assim, dá para útil no sentido de analisar estruturalmente a proteína e tá evoluindo e é uma forma de data visualization também desse tipo de dado. Bom, um outro banco de dados também conhecido é o HIV Databases, que é um banco de dados específico para HIVs, para o HIV. Então, basicamente, ele é do Los Alamos. Você tem lá armazenado isso. HIV Database.
essa opção aqui, hivlang.gov, onde você tem armazenado diversas informações de sequências e informações adicionais de anotação sobre o HIV. Esse banco ele foi fundado pela divisão de AIDS do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que é o NIAID, e pode ser acessado por aqui. Ele é mais específico, ele é um banco de dados específico, como a gente tinha dito, para HIV, onde você consegue buscar, por exemplo, sequências por região, por dados geográficos. Então você consegue pegar sequências do Brasil, por exemplo, e ele vai te dar aqui todos as sequências e subtipos dela. Então você consegue mostrar essas sequências. Eu quero mostrar todas, por exemplo, combinantes, não combinantes, está mostrando aqui, e recombinantes. Se você mostrar só recombinantes, ele faz um recálculo dessa análise e assim por diante. Se você quiser baixar todas as sequências, você pode clicar no pedaço do gráfico de pizza e ele já vai carregar aqui para você todas as sequências. É só dar um select all, esperar ele carregar aqui e download sequence. A partir daqui você diz qual é o formato que você quer. Ele tem uma série de formatos, você pode botar o FASTA e download. Simples assim, ele já gerou, você consegue baixar esse FASTA. Ele é um banco de dados específico para HIV e muito famoso por ser também curado manualmente. Bom, um outro banco de dados é o PDB, que foi o que a gente viu lá no link do NCBI, que é o banco de dados de conexão entre de dados de proteína, porém a parte estrutural dessas proteínas. Ele também tem dados sobre as proteínas, mas vale a pena ressaltar que o foco dele são análises estruturais sobre a proteína. É isso, galera. Essa foi a aula 2. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos aí durante a semana. No próximo encontro, eu vou disponibilizar o link lá no Google Classroom do artigo. Na verdade, já está lá. Onde eu gostaria que vocês dessem uma lida sobre o Big Data Big Data na área de saúde, para a gente discutir na próxima semana. E é isso. Abraço e até a próxima. Fui!